Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Há duas formas para viver a sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Espero que você esteja bem, gozando de paz e de perfeita saúde. Estou aqui para fazermos juntos mais uma leitura do Evangelho de Marcos. Eu ainda continuo com problemas técnicos no meu PC e hoje fiz um improviso aqui utilizando outros recursos através do aparelho celular. Você que nos acompanha deve ter notado na nossa abertura um pouco de diferença do que normalmente nós fazemos, mas o meu desejo é que a gente não interrompa esse nosso contato diário aqui, e então eu busquei esse recurso para que a gente possa manter esse contato que tem sido tão edificante para mim. Eu espero que esteja sendo para você também. Então hoje nós vamos ler juntos o 13º capítulo do Evangelho de Marcos. Eu convido você abrir a sua Bíblia, ou se você estiver acompanhando onde quer que você esteja, que você ouça a leitura desse Evangelho. Capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas! Você está vendo todas estas grandes construções?" perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: "Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se?" Jesus lhes disse: "Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, 'Sou eu,' e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou.
Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Nós temos uma tendência natural de nos deixar seduzir por aparências. Que pedras enormes, que construções magníficas. Foi assim que os discípulos dirigiram-se a Jesus. As suntuosas estruturas geram uma falsa segurança. E essa falsa segurança nos distrai facilmente. E aqui Jesus nos chama sempre para a realidade, para vermos as coisas como de fato elas são. E além dele nos mostrar como as coisas são, pela sua grandiosidade e generosidade, ele nos antecipa como as coisas serão. Nós nos distraímos com as aparências, mas Jesus sabe de fato o que é mais importante, como as coisas de fato são e como elas serão. Dos 4 evangelhos do Novo Testamento, Marcos, como já dissemos em outro momento, é o mais antigo. Mas além de ser o mais antigo, ele é o único dos 4 evangelhos que foi escrito antes da queda do templo em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e também a destruição da cidade e a dispersão de muitos judeus. E Jesus aqui já estava sinalizando isso que aconteceria na década de 70. E quando esse evangelho foi escrito, já havia rumores naquela cidade, muita turbulência, a cidade estava conturbada. E Jesus, as palavras de Jesus no evangelho de Marcos são palavras que sinalizam para determinadas posturas em tempos de turbulência. E uma das expressões utilizadas por Jesus nesse evangelho
é da necessidade de perseverar. Turbulências acontecem em tempos, em lugares, em momentos distintos. Mas Jesus, ele dá uma palavra de que a perseverança é algo necessário em momentos onde as coisas são contrárias a nós. E também Jesus dá um alerta. Em tempos de turbulência, sempre aparecem os falsos salvadores. E esses falsos salvadores, eles aparecem usando o nome de Jesus. Jesus falou da necessidade de tomarmos cuidados com falsos cristos e falsos profetas. E aqui fica um alerta para mim e para você. Não é falta de aviso. Jesus já alertava aqueles no seu tempo, e essa palavra continua sendo uma palavra de alerta para nós hoje. Em tempo de turbulência, persevere. Mas tome cuidado que em tempos de turbulência surgem aquelas que se colocam como salvadores. Por fim, guardemos no nosso coração que em meio às nossas distrações com as coisas suntuosas, essas aparentes seguranças, que em meio às turbulências onde aparecem falsos salvadores e falsos profetas, gravemos no nosso coração: tudo passará, mas as palavras de Jesus não passarão. Escreva aqui nos comentários as suas impressões. Como é que esse texto falou ao seu coração hoje? Quais os destaques que você faria dessa nossa leitura, de certa forma improvisada hoje, sem os recursos que nós temos a cada manhã? Mas como eu disse no início, eu não quero que continuar interrompendo os encontros por conta disso. A gente vai fazer com os recursos que a gente tem. E eu quero dedicar uma música para você, uma música do Jorge Camargo, cujo título é Milagre da Vida. Na descrição do vídeo, você vai clicar em um link, vai ouvir essa canção e ser edificado por ela. Eu quero dedicar para você um dia muito especial. Não apenas dedicar, mas desejar que esse dia seja muito especial para você. Que você tenha um dia marcado por encorajamento e força da parte do Senhor e também sendo iluminado, iluminada com as palavras do Evangelho. Que a bênção do Eterno, que enriquece e que não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz quinta-feira.